Olá, turma, boa tarde. Sou a professora Lene Cristine. Hoje vou dar continuidade ao assunto de densitometria óssea, que a gente já tem falado, iniciamos, né, na semana passada, a parte de equipamentos, a parte de funcionamento. Deixa eu posicionar aqui minha imagem num cantinho, que não atrapalhe. E hoje a gente vai falar um pouco sobre terminar a parte de produção produção do exame e falar sobre alguns protocolos, certo? Lembrando que a gente está fazendo alguns ajustes ao calendário, né, a ementa, o plano de aula, né, devido a esse formato EAD. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, né, a gente sabe que é difícil, é diferente o sistema, né, mas é importante que a gente mantenha o ritmo e consiga dar sequência ao conteúdo. Eu, na outra aula, e eu volto a insistir, a repetir hoje, anotem as perguntas, não subestimem, falar, eu estou com uma dúvida nisso, não é importante. Não, anotem, mandem essas perguntas, vocês podem mandar pelo e-mail, né, ou podem mandar pelas mensagens do Moodle. Eu tenho recebido bastante mensagem, ali eu respondo individualmente, né, enfim. Acho que é uma ferramenta boa de comunicação, tá bom? Sintam-se à vontade para esclarecer ou aprofundar o conhecimento, mesmo à distância, eu me coloco à disposição junto com a professora Juliana para a gente dar esse suporte, tá bom? Bom, a gente vai falar sobre continuação, né, da parte de produção da radiação em densitometria óssea. Na aula passada eu falei do equipamento, né, os componentes gerais. Hoje a gente só relembra os princípios, né, da formação da imagem. Todo mundo deve lembrar, né, essa altura do campeonato já passou pela fase de produção de raio-x, né? Falar lá do tubo, catodo e anodo. Na densitometria óssea, a gente também tem o mesmo princípio, a produção de radiação é a mesma, da mesma forma, é um tubo de raio-x com componentes como catodo e anodo. Então, o que a gente fala em princípios físicos na densitometria é a interação da radiação com o paciente, com a matéria. Então, quando a gente tem as faixas de energias usadas em densitometria óssea, tipicamente a gente vai ter aí os efeitos fotoelétrico, deixa eu colocar um laser, né? Nós teremos aí efeitos fotoelétrico e também espalhamento, o efeito Compton, né, que é a radiação espalhada. São as duas principais formas de interação da radiação com a matéria para essa faixa de energia, né? Lembrando que para diferentes faixas de energia, temos diferentes interações da radiação com a matéria. Então, efeito fotoelétrico, né? Entra um fóton, interage com o átomo, com o elétron de um átomo, remove a energia total desse fóton é transferida para esse elétron então é ejetado. A gente fala, entra um fóton, sai um elétron, né? E no espalhamento Compton, parte da energia desse fóton de raio-x é transmitida para um elétron, só que não totalmente, né? Ainda tem um fóton residual, por isso que é a radiação espalhada. Bom, essas são as duas principais formas de interação da radiação com a matéria. Quando que, de fato, a radiação ela chega, né, na superfície aí do paciente, né? Então, lembrando que na densitometria o tubo de raio-x está abaixo da mesa, então a radiação, acho que o legal seria inverter essa imagem aí, mas enfim, a radiação ela chega com a maior intensidade, né, na parte, quando ela está se aproximando do paciente. Aí ela vai sofrer um processo que a gente chama de atenuação, que é quando parte dessa radiação, esse número de fótons, ele é reduzido após interagir com o objeto. No caso aqui, o objeto é a anatomia do paciente. Aqui a gente representa a parte da coluna lombar, por exemplo. É que, na verdade, ainda pelo desenho é coluna torácica, né? Mas, enfim, representa a parte da anatomia do paciente. Quando essa radiação interage, né, por meio da atenuação, o que vai acontecer? Esses fótons, né, a intensidade desses fótons vai diminuir após atravessarem esse objeto. Então, a quantidade de radiação antes da anatomia, antes de interagir com o paciente, é maior. E a quantidade, a intensidade da radiação após interagir com a anatomia, ela é menor. Esse princípio é o princípio ouro, é o princípio chave para a gente entender a densitometria óssea. A radiação que está sendo emitida pelo tubo, somente uma parte dela vai chegar no sistema de detectores. E essa diferença da quantidade de radiação que foi produzida e a quantidade de radiação que foi detectada é o que vai nos informar, vai nos permitir entender quão denso
esse osso é, qual é a densidade mineral óssea dessa estrutura, certo? Nesse outro exemplo, a gente é o mesmo princípio, né? Então aqui a gente tem fotos de raio-x chegando, né? O objeto representa o paciente. Quando esses fótons interagem com o objeto, parte desses fótons são atenuados. A parte é atenuada. E aí, o restante, que não é atenuado, né? O oposto à atenuação, que é a penetração, esses fótons que conseguiram atravessar toda a anatomia, eles vão chegar no detector. Mas lembrando que eles vão, claro, ter uma interferência porque eles foram atenuados, né? Boa parte foi atenuado pelo objeto. E o modelo matemático de todo esse exemplo, toda essa parte, né, que eu estou falando para vocês, é essa fórmula. Não sei se vocês já viram, possivelmente essa altura de campeonato já, né? Quinta fase, vocês são, né? Acredito que em produção da radiação, ou até proteção radiológica. Essa fórmula ela está relacionada à intensidade, perdão, à atenuação da radiação, tá? Esse I maiúsculo representa intensidade, mas basicamente é sobre atenuação. Então, nós temos aí a atenuação final, né? Ela vai ser igual à atenuação inicial multiplicada pela exponencial. Lembra muito a fórmula do decaimento, tá? Radioativo. Então, essa formulazinha aqui, ela diz exatamente isso que a gente exemplificou, né? Então, a radiação, quando ela chega no material que vai absorver ou atenuá-la, ela vai sofrer um processo de atenuação que depois vai resultar em um número de fótons menor, intensidade menor. E é isso que a gente vai ler na densitometria, conseguir monitorar isso. Certo? Bom, na densitometria óssea, o equipamento que a gente usa, o mais atual, né, é o DEXA. DXA, né, ou DEXA, DEXA. Esse DEXA, ou DXA, é o equipamento mais usado e o princípio dele é que a gente usa duas energias, dual, por isso D. Né? E essas duas energias, por quê? Por que eu preciso de duas energias, duas faixas de energias diferentes para raio-x dentro de um exame único? Então, é exatamente pelo fato do material que a gente está analisando. Na densitometria óssea, a gente quer ver a massa óssea, quer interagir com o osso. Mas também, como vocês viram lá em aplicações, é possível usar a densitometria óssea para analisar a massa magra, a composição de músculo, tecido adiposo. Então, eu consigo analisar outras estruturas além da parte óssea. Por isso, eu uso duas faixas de energias diferentes. Né? Essas faixas de energias diferentes vão permitir que eu faça estudos de estruturas diferentes. Por isso, aquela fórmula sobre a atenuação da radiação, ela sofre uma certa adaptação em densitometria óssea, que é a gente levar em consideração a densidade do tecido ósseo e a densidade das partes moles. Esse Mzinho aqui representa partes moles. Tecido adiposo, a parte líquida, né? Enfim, muscular. Então, a fórmula para a densitometria óssea, a gente usa essa fórmula de atenuação da radiação, mas lembrando que a gente tem dois principais tecidos, tecido ósseo e tecido parte mole, tá? E para a gente entender como isso é importante, a gente tem esse gráfico. No eixo horizontal dele, a gente tem energia dada em keVs, ou kV, vamos pensar assim. E no eixo vertical dele, nós temos o coeficiente de atenuação linear. Coeficiente de atenuação linear são valores tabelados para diferentes tecidos. Basicamente, o coeficiente de atenuação linear significa quanto de radiação aquele material, aquele tecido consegue atenuar a cada centímetro, tá? A cada centímetro quadrado ou a cada centímetro, tá? Dependendo do que a gente está considerando, né? Então, esse coeficiente de atenuação linear é um valor já tabelado, né? Existem laboratórios como o NIST, né, laboratório norte-americano, que fazem esse tipo de trabalho. Esses coeficientes de atenuação linear, eles são valores que diferem de tecido para tecido. Por exemplo, aqui nesse gráfico, a gente observa que o coeficiente de atenuação linear para o tecido ósseo, né, que está representado em verde, ele tem um valor, ele se comporta, né, de uma forma. E o coeficiente de atenuação linear para o tecido ou para a parte mole, ele tem um comportamento muito próximo, né? As linhas andam bem próximas uma da outra. Ou seja, a capacidade de atenuar a radiação do tecido e da água é muito próxima, tecido mole, né? Então, o que esse gráfico nos permite observar? Que quando eu tenho um exame, por exemplo, de densitometria óssea, né?
os dois materiais que de fato contribuem para a atenuação do feixe de raio-x é o tecido mole, aqui eu já coloco músculo, gordura, pele, enfim, e o osso mineral, parte óssea, vamos chamar assim. Então, olha só o comportamento do tecido ósseo na densitometria óssea quando a gente compara com o tecido mole. Então, vamos imaginar aqui, ó, 50 kVs. Então, olha só o tanto de atenuação que o tecido ósseo consegue fazer, o tanto que ele consegue atenuar de radiação X, né? Quanto mais alto ele tiver aqui nesse eixo vertical, mais ele atenua. Então, olha o tanto que ele consegue atenuar de radiação X comparado com parte mole, né, tecido mole ou água. Então, a forma como esses dois principais tecidos atenuam a radiação X, no exame de densitometria, por exemplo, é muito significante. Ou seja, quando eu faço uma densitometria óssea, eu consigo claramente definir o que foi atenuado pelo osso e o que foi atenuado por partes moles ou água, porque eles são diferentes, né? Diferem significativamente para essa faixa aqui de 50 kVs, por exemplo. Então, qual a relevância disso? É que o software, o sistema de densitometria óssea, ele vai reconhecer os fótons que foram atenuados pelo osso, os fótons que chegaram no detector, mas foram atenuados pelo osso. Ele consegue também diferenciar os fótons que chegam no detector, mas que foram atenuados por tecidos partes moles. E consegue dizer, ó, isso aqui é osso, isso aqui é parte mole. E a gente vai ver daqui a pouquinho no protocolo como isso contribui, como é bom ter essa diferenciação de tecidos. Certo? E aqui, para finalizar essa parte de princípios físicos, a gente tem uma representação, isso aqui é um modelo da agência, um documento da Agência Internacional de Energia Atômica. Não vou lembrar o ano, se não me engano é 2010. E nesse documento da agência, ele fala, né, um documento dedicado somente à densitometria óssea, bem interessante, eu coloquei o link nos próximos slides, vocês poderão acompanhar, quem tiver interesse. Então, aqui é um esquema mostrando o funcionamento do equipamento. Então, a gente tem a fonte de raio-x, ou tubo de raio-x, tem um sistema de filtros e colimação para esse feixe, né? Lembra que o feixe de raio-x, ele sempre é divergente, né? Um formato cônico, ele se espalha. Então, a gente colima ele para, de fato, né, atender, melhorar a qualidade da imagem, aproveitar melhor o feixe. Esse feixe colimado, ele vai interagir com a anatomia do paciente. Olha os dois principais tecidos, parte óssea e tecidos partes moles, né? Esse software aqui é a ideia de partes moles. E depois que a radiação X interagiu tanto com a parte óssea quanto com os tecidos de parte mole, ela vai então, né, ser atenuada, como a gente viu, né? Um modelo de atenuação. E aí então vai chegar num detector, um detector de raio-x. E aí esse detector, pela quantidade de fótons, esse detector ele vai ser capaz de diferenciar o que é tecido ósseo e o que é parte mole. E para lembrar, existem diversas tecnologias, né? Eu falei de 3 na aula passada: Pension Beam, Fan Beam e Flash Beam. Pension Beam é o feixe no formato tão colimado que lembra um formato de um lápis, né? Que é o que a gente, por exemplo, representa aqui nesse desenho, né? Tá bem colimado, como se fosse um lápis. Não é a tecnologia mais usada. A mais usada no Brasil, a gente fala aí que é o Fan Beam, que é um feixe que é um pouco mais aberto. Então, por isso ele consegue fazer varreduras maiores e o tempo de exame é significativamente reduzido, tá? Fan Beam é o que a gente mais usa. Claro que tem a tecnologia Flash Beam, que é utilizada aí no mundo afora, mas aqui a gente ainda tem pouco, não tem tantos equipamentos, né? Muito bem. Outra coisa importante sobre densitometria óssea é a questão da dose. Falar, densitometria óssea, a dose de radiação ela é bem baixa. Mas o que é bem baixa? Bem baixa quanto, né? Então, esse documento da agência, a publicação 1479, publicação 1479 da agência, ela mostra, né, o documento que eu falei para vocês, totalmente dedicado à densitometria óssea, ela mostra esses valores de dose, protocolos, enfim. E o que a gente pode observar, né, esse gráfico que eu tirei de lá, é que aqui, né, só para vocês entenderem, né, esse DXA scan é o exame de densitometria óssea usando equipamento com a tecnologia DEXA, né, 2 feixes de energia de raio-x.
comparado com outras possibilidades de exposição à radiação. Por exemplo, aqui se você ficasse um dia no background, que é a exposição à radiação de fundo, né? Então, se você ficar um dia, né? Só de você ficar aí em exposição no meio ambiente, você ficar um dia parado, recebendo radiação natural de várias fontes ou radiação artificial também, é o que a gente chama de radiação de fundo. É a radiação já presente no meio ambiente ou radiação também associada a exposições realizadas pelo homem. Então, aqui a gente tem essa faixa, né? Aqui é a radiografia de tórax. Aqui, se você ficar uma semana exposto à radiação de fundo. Aqui, se você fizer uma radiografia de crânio. Aqui, se você fizer uma radiografia da coluna lombar. Se você ficar exposto a 1 ano de radiação de fundo, se você fizer uma tomografia rotina, que é a CT. Então, essas barras aqui indicam os valores, certo? Então, se você observar aqui na densitometria, a gente está falando aí entre 6 microsievert até 15, vamos arredondar aí, 15 microsievert, tá? Lembra que a dose anual de um profissional é até 20 milisievert, né, o ideal. Que eu tô falando de microsievert, é um valor ainda menor, é 10 a menos 6, né? Então, a dose de densitometria, comparada com todas essas outras, é realmente a menor dose, tá? Aqui no texto, sugere até que tem exames que dão apenas 1 microsievert de dose, então esse gráfico poderia estar aqui, nesse ponto, por exemplo, onde eu coloquei a bolinha vermelha. E outros métodos, obviamente, vão dar maior dose, como aqui, por exemplo, a tomografia, né, que está bem mais acima. Ou, por exemplo, radiografia de tórax, que eu estou falando aí facilmente de 80 a 90 microsievert. Então, você comparar um exame de DO com a radiografia de um exame de raio-x de crânio, radiografia de crânio, a gente está falando aí de um fator bem diferente, né? De 10 microsievert para 80 microsievert de diferença, tá? Claro que isso vai mudar de acordo com a tecnologia utilizada no equipamento, é importante lembrar. Bom, agora entrando na parte estatística de densitometria óssea, né? Então é muito importante lembrar que a densitometria ela está usando valores numéricos, né? A gente está falando de números, né? Falando de a dose daquele paciente vai ser, perdão, a densidade mineral óssea daquele paciente, né? Para aquela região foi de tanto. Estou falando de um valor numérico. Só que digamos que eu fiz a densitometria óssea de um paciente de 60 anos de idade. Medir lá qual é a atenuação da radiação quando passa pela coluna lombar dele. Aí eu observei que a atenuação, né, me permitiu fazer a estimativa da densidade mineral óssea. Aí vamos dar um valor para a densidade mineral óssea. Digamos que a densidade mineral óssea dele está em 800 gramas por centímetro quadrado. Um número aleatório. E aí? O que esse número me diz? Isso é importante, isso é preocupante, isso é normal, está dentro da normalidade. Então, como trabalhar os resultados de exame a ponto de permitir que o médico tenha um diagnóstico daquele paciente, se ele tem osteoporose, se ele tem osteopenia. Então, eu tenho que pegar as informações de cada paciente e cruzar essas informações com a população da mesma faixa etária, da mesma etnia, do mesmo gênero, né, do mesmo país. Então, eu tenho que comparar esse paciente. Não posso olhá-lo isoladamente, eu tenho que comparar. E essa comparação ela vai me permitir dizer se aquele paciente, aquela densidade mineral óssea que ele apresentou, se é algo normal ou não. Olha, para a idade dele está normal, ou não, comparado com a população, ele está muito abaixo. Então, a densitometria óssea ela tem essa característica. Ela é tanto quantitativa, no sentido de dar um valor exato, né? Quantificar a massa mineral óssea, né? Ou tecido, enfim, mineral ósseo, mas também ela é exata, ela é precisa no sentido de nos comparar esse paciente com a população ao seu redor. Ela tem valor estatístico também. E isso a gente usa através de 2 principais parâmetros, que são T-score e Z-score, né? Então, são índices, a gente pode pensar como um desvio padrão. Então, quando você faz lá a planilha Excel, você calcula desvio padrão, né? É basicamente isso. A gente está comparando os números com as pessoas ao redor. Qual a diferença do T-score para o Z-score? O T-score, como aqui a tabela mostra, compara a densidade mineral óssea, essa sigla está em inglês, né?
Esse representa a densidade mineral óssea daquele indivíduo, daquele paciente, com a densidade mineral óssea de um jovem normal. Então, eu vou pegar aquele paciente e comparar ele com um jovem normal. Por que essa comparação? A gente sabe que o jovem adulto normal a gente pode chamar de o pico da massa óssea. Então, a gente tem lá uma criança, tem o jovem adulto e tem o idoso. A criança não tem o máximo de massa óssea que o indivíduo deveria ter, ela ainda está em fase de crescimento. O idoso, ele perdeu muita massa óssea. Então, quem é o padrão ideal? É o jovem adulto, ele tem o padrão para aquela população, ele tem a massa óssea ideal. Então, quando eu faço a densitometria de um paciente, eu vou comparar com esse jovem adulto. Eu quero saber quanto de massa óssea, dentro do máximo que ele poderia ter, né, o ideal, quanto que ele perdeu. Então, por isso que a gente usa o padrão T-score, para comparar aquele paciente com o padrão jovem adulto, tá, de massa óssea. Além do T-score, a gente também tem um outro valor importante, que é o Z-score. Aí também é um dado estatístico, também é uma comparação. Só que no Z-score eu vou comparar a densidade mineral óssea daquele indivíduo, daquele paciente, com a densidade mineral óssea da população na mesma idade, do mesmo sexo e da mesma etnia. Então, também fiz o exame de um paciente de 60 anos, eu quero comparar com um paciente de 60 anos também, com a média da população de 60 anos. No caso, se é um paciente homem, eu quero então a média daquele paciente, da população na mesma faixa etária, homem, e também na mesma etnia, branco, preto, enfim. Então, eu quero realmente comparar os pares de forma igual. Quero comparar de igual para igual. Entre esses dois parâmetros, o que a gente mais usa, de fato, é o T-score, tá? Porque o T-score é o que se esperava ter, mesmo independente da idade, e o quanto que ele perdeu até chegar naquela idade, por exemplo, de 60 anos. Mas o Z-score também pode ser usado, por exemplo, para crianças. Em 1994, a Organização Mundial da Saúde criou, com base no T-score, criou padrões, né, para dizer se aquela pessoa é normal ou não, se ela tem osteoporose ou se ela tem osteopenia. Aqui nessa tabela a gente observa esses valores. Ó. Tabela 2, critérios de diagnóstico propostos pela Organização Mundial da Saúde. Então a gente tem aqui o primeiro, o valor de T-score. Se o T-score der até -1, a gente considera normal. Se ele der entre -1,1 e -2,5, ele está com um quadro de osteopenia, que é aquela perda de massa óssea, mas que dependendo da situação pode ser revertida. E se de fato ele estiver a menos de 2,5, menos de 2,5, aí já entra com um quadro de osteoporose. E se for ainda abaixo, né, disso, aí a gente considera a osteoporose estabelecida, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Certo? Esse T-score, ele é um modelo matemático, tem uma formulazinha, ó. Então, você tem lá a densidade mineral óssea do paciente, menos a densidade mineral óssea do jovem padrão, jovem adulto, daquele país. Lembre-se que, como eu falei na semana passada, para cada país a gente tem condições diferentes de exposição solar, hábitos alimentares. Então, a gente tem que comparar sempre no mesmo país. Então, se a gente pegar a densidade mineral óssea daquele paciente e subtrair da densidade mineral óssea de um jovem, considerando esse SD, que é o desvio padrão, né, para o jovem, fazer essa divisão aqui, né, essa subtração e depois essa divisão, a gente vai ter o valor de T-score. Calma, você não precisa fazer conta alguma, tudo isso já é feito pelo sistema, só para você entender de onde vêm esses valores. Para Z-score, como eu já mencionei, você vai comparar aquele paciente com o mesmo cenário dele, mesma faixa etária, mesma etnia, mesma idade, mesmo sexo, tá? Para calcular o Z-score também eu vou usar a densidade mineral óssea do paciente, mas comparar com a densidade mineral óssea dos pares dele, ou seja, daquela faixa etária dele, tá? De quem é igual a ele. E também dividir pelo desvio padrão daquele que é igual a ele. Então, da média da população na idade dele, tá? Lembrando que esses resultados de Z-score, quando eles são iguais ou inferiores a -2, podem sugerir causas secundárias de osteoporose, então tem que investigar. E em crianças, o Z-score é usado para avaliação da massa óssea. A gente vai comparar a criança com a criança. A gente não vai comparar a criança no padrão T-score, que seria comparar a criança com o jovem adulto.
Então, a criança a gente vai comparar com a mesma faixa etária dela, por isso a gente usa o Z-score. Aqui um resumo, lembrando que eu falei que a Organização Mundial da Saúde fez aquela tabela, né, em 94, mas a Sociedade Internacional, eu já falei dela, ISDC, Sociedade Internacional de Densitometria Clínica, ela fez uma recomendação em 2004 que questionava essa da Organização Mundial da Saúde, inclusive eu vou deixar um artigo para leitura sobre isso, tá? Então já tem mudanças aí e que a gente ainda está se adaptando, tá? Aqui a Sociedade Brasileira de Densitometria Clínica, né, tem a internacional, mas tem a brasileira. Em 2008 ela fez essa observação, né, que o T-score, que é o comparar o paciente com o jovem adulto, é mais apropriado para ser usado em mulheres após menopausa, homens acima de 50 anos. Então, geralmente, tem mais de 50 anos o paciente? Tem. Então, vai usar o T-score. Vai usar a comparação daquele paciente com o padrão do jovem adulto. É isso. Mas, claro, tem outras observações. Eu posso usar o T-score, por exemplo, para pacientes que têm a partir de 40 anos, quando ela está na fase aí de transição da menopausa. Ela está oscilando entre a menopausa. Certo? E o Z-score, ele é mais apropriado para ser usado em crianças, como eu mencionei, ou mulheres e homens abaixo aí dos 50 anos. Mulheres abaixo dos 40 e homens abaixo dos 50 anos. Então, só algumas diferenças aí entre T-score e Z-score, mas de forma geral, só você lembrar. T-score eu estou comparando o meu paciente com a média do jovem adulto. No Z-score, estou comparando o meu paciente com a média da mesma faixa etária dele, mesma etnia, mesmo sexo. Ok? Bom, e aí, tudo bem. Como que tudo isso aparece na densitometria óssea? Esse monte de informação, T-score, Z-score. Tudo isso vai aparecer de forma tabelada, né? Então, como vocês podem observar nesse slide, aqui nós temos a interpretação da densitometria óssea, dada nessa tabela. O link para o artigo completo está aqui do lado, para quem quiser ler. Quase cortou aqui, mas dá para entender, né? Bom, basicamente essa tabela ela mostra, né, que quando a gente faz uma densitometria óssea para aquela região do corpo, por exemplo, para a coluna lombar, L1, L2 até L4, a gente vai ter para cada região que a gente fez uma leitura, a gente vai ter um valor de densidade mineral óssea. E esse valor, né, um valor numérico, né, a gente quantificou, ele também vai ser colocado nesse modelo estatístico do T-score e do Z-score. Então, observem, aqui eu tenho para L1 a densidade mineral óssea, que é representada, né, representa gramas a cada centímetro quadrado, por centímetro quadrado. Então, eu tenho 0,86, né, 0,9 gramas por centímetro quadrado na L1 desse paciente. E se eu comparar essa região com a média de um jovem adulto, ele está menos 0,58 no T-score. Ele está abaixo do esperado para um jovem adulto, por exemplo. E aqui, nessa coluna, representa o percentual, né, o percentual do T-score. Então, ele está aí 93% dentro, né, da porcentagem de densidade mineral óssea para um adulto jovem. Ou seja, ele não está tão abaixo, né? De 100% que ele deveria ter comparado com um adulto jovem, ele está com 93%. E aqui, comparando o Z-score. Então, se eu for comparar essa mesma região desse paciente, só que comparar com a mesma faixa etária, então, se é um paciente 60 anos, homem, branco, se eu for comparar também com a média dos homens de 60 anos brancos, eu vou ter que o Z-score dele está 0,40. Então, ele está aí bem próximo, tá? Como não é negativo o valor, significa que ele está, né, até acima do esperado, né, para aquela faixa etária dele. Então, aqui o percentual de Z-score está em 105%, ele está acima do esperado para a idade dele. Certo? Então, a gente pode fazer essa observação para cada região, e depois aqui a média, né, de L1 até L4. A gente tem aí que esse paciente, no fim das contas, ele tem 87% da massa do tecido, da massa mineral óssea, né, comparada com o jovem adulto. E comparado com a idade dele, está 99% de densidade mineral óssea. Então, essa parte aqui do conteúdo é para você entender que quando a gente produz uma densitometria óssea,
faz um exame de densitometria óssea, esse exame ele tem várias informações, e essas informações, esses números, eles têm valores significativos, representam alguma informação. Então, entender o que é a densidade mineral óssea, o que é o T-score, que é a comparação do paciente com o jovem adulto. Entender que o Z-score é a comparação do paciente com o paciente do mesmo perfil que ele, né? Faixa etária, idade, faixa etária, sexo e etnia. Então, entender tudo isso é importante para você ter a segurança de fazer um exame sabendo que você está ali produzindo de informação. Mas, em termos práticos, você simplesmente produz o exame e esses dados já saem prontos. O médico só vai analisar, certo? Mas é importante a gente saber de onde vem a informação, né? Bom, agora a gente entra na parte de protocolos, tá? E, claro, falar um pouquinho do sistema. A ideia é que parte dessa aula seja prática, que a gente possa mostrar para vocês o sistema, né? Você sentar com vocês lá no computador da DO e mostrar. Mas a aula EAD foi prorrogada até 30 de abril. Eu até esqueci de falar no início, mas acredito que todos já estão cientes, né? Então, acredito que essa parte prática a gente vai postergar aí um pouquinho. Bom, quais são as regiões principais, né, para a gente estudar? Os sítios, regiões do corpo que a gente consegue fazer um exame de DO de forma a ter uma informação relevante, porque fazer exame a gente pode fazer de qualquer parte, mas quais são as regiões mais estudadas, porque de fato produzem informações relevantes? Então são essas 5, eu destaco as 4 primeiras, né? Coluna lombar, fêmur, antebraço, corpo inteiro, e também é possível fazer coluna em perfil. Aqui algumas imagens, né? No caso, coluna lombar, né? AP, ou pode ser PA. Aqui a gente tem a região de fêmur proximal, um pouquinho do quadril, tá? E aqui, por exemplo, a região de antebraço. E corpo inteiro também. Observe que nesse exame aqui, então, o objetivo nessa imagem é mostrar também parte de tecido adiposo. Então, a gente consegue ver amarelo aqui o tecido adiposo dessa paciente, por conta daqueles princípios de coeficiente de atenuação que a gente discutiu no início. E aqui a coluna lombar em perfil. Sempre, sempre, sempre a gente precisa realizar a análise de pelo menos 2 sítios. O que significa isso? Comparar 2 regiões, nem que seja direita e esquerda, ou coluna lombar e fêmur, para que você tenha um valor mais exato. É só lembrar de trabalhos científicos. Quanto maior a nossa amostra, quanto maior for a amostra, mais dados a gente tem e mais pode ser representativo daquela situação, daquele cenário. Quando a gente escolhe o sítio, né, de leitura, a gente não, o médico, né, que faz a solicitação, ele leva em consideração o tipo de osso, a idade daquele paciente, o peso daquele paciente, a tecnologia, o equipamento disponível e também a finalidade do exame. Então, por exemplo, lembrar aqui que geralmente para todos os pacientes a gente consegue fazer a leitura de coluna, né, coluna lombar, quadril, fêmur proximal, colo femoral também são realizados com frequência. Alguns pacientes a gente consegue realizar a região de antebraço, né? Isso a gente consegue não. Vai realizar antebraço se não deu para fazer coluna, fêmur, quadril. Por quê? O antebraço, se o quadril ou a coluna não puderem ser medidos, né? Aí a gente parte para o antebraço. Quando que ocorreria isso? Paciente muito obeso, ou tem uma prótese que está ali comprometendo de forma significativa, uma prótese muito grande, né? E o software não tem recursos para isso, né? Para subtrair aquela imagem, que é difícil, mas enfim. E também a possibilidade de fazer a densitometria de corpo total em crianças e adolescentes. Essa caixinha chata. Eu não sei se sai da apresentação ou não, por isso não estou clicando. Enfim. Então, o corpo total vai envolver criança, adolescente, também avaliação, como eu falei para vocês no outro slide, né, da composição óssea, né? Da composição corporal. Então, tecido adiposo, parte muscular, também é possível fazer isso em alguns equipamentos de DO. Por exemplo, em atletas. Bom, então, antes de fazer o exame em si, a gente precisa conhecer a interface. Aqui eu estou mostrando para vocês a interface do sistema da GE, tá? Um sistema de 2011.
o famoso lunar, né, da GE. E aqui é muito, os sistemas de densitometria óssea são muito equivalentes entre si. Então, se você conhece o GE, você consegue trabalhar, por exemplo, no Hologic, sem problemas. É só uma questão de adaptação, uma coisa ou outra. Aqui é a interface do sistema, então quando você entra no sistema, a primeira imagem, a primeira tela é essa. Aí você tem opções, você tem lá desde F1 até F5, até F8, né, o maior aqui. Então você tem a parte de ajuda, opções ou sair. Aqui o que de fato a gente usa mais é o F2, que é quando você vai medir, ou seja, você pode clicar e medir, ou se você tiver sem mouse, você vai direto no teclado em F2. F3 representa análise, quando você vai analisar a imagem, né, comparar, produzir o relatório para o médico. F4 é o diretório, ou seja, você tem acesso às pastas do sistema para então fazer obter informações do seu paciente, comparar, digamos que é um paciente que está retornando, ele já fez a DO no ano passado, aí você vai comparar, né, bonitinho, entregar, usar os mesmos dados, né. E o F5, que é a garantia de qualidade, controle de qualidade, que a gente fala também, isso aqui em outra aula, tá? Então, quando a gente fala em medição, é quando a gente, de fato, vai fazer o exame, que é o F2. Aqui, né, abrir exame para análise. Então, depois é que, né, a gente já está entrando na análise, por exemplo, o paciente já foi cadastrado, já é um paciente frequente, né? Então, a gente vai procurar o nome dele, a gente geralmente procura pelo sobrenome. É muito importante em densitometria a gente dar extrema atenção, grande atenção, na hora de cadastrar esse paciente no sistema. Porque se eu cadastro o paciente com o nome errado, uma letra a mais, uma letra a menos, depois eu não consigo encontrar esse paciente no sistema. E se de fato o médico quiser comparar, quiser ver o exame do ano anterior, eles não vai estar junto, a informação não vai estar cadastrada na mesma pasta. Então eu vou ter, meu paciente não vai ser encontrado os exames anteriores. E na radiologia, essa história do exame anterior, ela tem um grande valor. A gente precisa comparar os exames anteriores. E na densitometria óssea, mais ainda, porque eu quero comparar valores, quero saber se diminuiu, se aumentou a perda de massa óssea. Então, é importante cadastrar corretamente, dar bastante atenção na hora de fazer o cadastro ou procurar um paciente já cadastrado. Bom, algumas ferramentas do sistema. Lembrando que na aula da semana passada eu já disponibilizei para vocês no Moodle, né, o manual do equipamento da GE. Então lá você consegue ver tudo isso que eu estou te falando. Eu só fiz aqui um passo a passo para ficar mais fácil, tá? Então aqui as principais barras, né? Esse equipamento, esse primeiro ícone, esse primeiro desenho aqui representa o equipamento, né? Dá para ver que ele né, tá representando aí o braço em C do equipamento. Então, se você clicar nele, você vai né, digitar as informações do paciente ou selecionar um paciente que já está no banco de dados para iniciar uma nova medição. Se é um paciente novo, você vai cadastrar. Primeira vez que ele está fazendo DO ali, você vai cadastrar ele. Não, já é um paciente que já faz densitometria aqui. Então, você vai procurar ele no sistema. Essa segunda imagem aqui é uma imagem daquele gráfico que mostra a normalidade, a osteopenia, a osteoporose. Então, quando você clica, é para você selecionar um arquivo para fazer análise, para verificar as informações, né? Enfim. O diretório, né? Você vai selecionar arquivos de paciente. Então, você vai levantar um dado de um paciente já. E aqui, esse visto né, de OK representa o controle de qualidade, ou a garantia de qualidade, quando você vai iniciar um teste. Então, essas principais ferramentas aí que aparecem em todas as telas são essas aí. E tem outras, né, que a gente consegue observar. Por exemplo, aqui, ó, esse símbolo aqui de um bonequinho e o mais, né? Isso representa inserir novo paciente, tá? Então, quando você quer inserir um paciente que não está no banco de dados, você pode ir por esse caminho. Aqui, quando você quer deletar ou excluir, né? Você pode excluir o paciente, o exame ou o arquivo de imagem, tá? Aí é importante lembrar que é possível excluir o paciente, ou até os registros dele, né? E só que tomar cuidado com isso, porque excluir... Tem aquela diferença entre deletar e excluir, mas no fim das contas o sistema entende como excluir. Quando você quer movimentar o exame, né? Você tem dois sistemas, dois exames criados com sistemas diferentes, aí você pode deslocar isso. Enfim.
Esse primeiro aqui eu não falei, mas é extremamente importante, que é editar os dados do paciente, tá? Então, os dados primários, por exemplo, né? Nome, altura, enfim, tá na lista daqueles pacientes. E importante aqui, as mudanças não são salvas nos arquivos de imagens já criados para o paciente. Aí a gente tem que usar a ferramenta de edição para editar informações dos arquivos de imagens individuais. Então, quando você usa isso aqui, você vai editar as informações gerais, não de cada exame que já foi feito, tá? Então, tem que estar atento a isso. Enfim, isso aqui é um guia de consulta, você pode olhar com calma. A parte de ROIs, que a gente vai falar bastante, tem como movimentar, incluir, adicionar, girar o ROI, enfim. E aqui a gente falando etapa por etapa, né? Então, quando a gente vai fazer lá a medição, a gente vai cadastrar ou localizar um paciente, como eu já falei, né? Se é um paciente novo, você cadastra. Se é um paciente que já realizou o exame, você localiza, tá? Verificar, né, esse cadastro e também verificar o que tem de informação naquele cadastro. Se é um paciente que tem fratura, se ele já estava fazendo tratamento, tá? E aqui redobra a atenção para não gravar em cima do nome de outro paciente. Então, você puxou lá, Souza, paciente com sobrenome Souza, mas tinha lá 20 pacientes, você clicou no primeiro, não viu o primeiro nome. Poxa vida, né? Isso é um erro grave e que não pode ser cometido, porque você está perdendo informação no paciente anterior, né? Geralmente, as interfaces permitem que você selecione a região do corpo por meio desse guia aqui, totalmente intuitivo, né? Você fala, eu quero região do antebraço. Ou você pode ir aqui pelo nome mesmo, por região. Bom, aí falando do protocolo. Protocolo de coluna lombar, é o primeiro aí que eu vou falar para vocês, tá? Então, aqui eu tirei do próprio manual e eu destaco a importância de se conhecer o manual do equipamento. Primeiro, pelo perfil da nossa profissão, tecnólogos em radiologia. Então, o tecnólogo em radiologia ele precisa entender as características do equipamento, não só da imagem, né? Envolve a tecnologia. E cada equipamento ele tem detalhes, ele tem requisitos que podem diferir das outras tecnologias. Isso é importante, porque às vezes o tecnólogo ele vem com aquele preconceito, né, de que ele já faz o exame, aqui mudou o equipamento, mas dá para a gente adaptar. Cuidado, procure verificar sempre o manual, ver o que se sugere no protocolo, porque isso com certeza vai facilitar você produzir o melhor exame usando da melhor forma o equipamento, tá? Então, o manual serve para ser lido. Bom, aqui no posicionamento de coluna lombar, observe que o paciente ele deve estar extremamente alinhado com o plano da mesa, né, o PMS da mesa. Isso aí a gente sempre fala em exames gerais, né, exames radiologia convencional, enfim. E também é importante lembrar que na coluna lombar a gente precisa deixar a parte, né, a curvatura da coluna lombar estável, né, e confortável para esse paciente. Por isso a gente faz a flexão dos membros inferiores, usando um bloco de espuma, por exemplo, para elevar os membros inferiores e permitir que essa região da coluna fique bem apoiada sobre a mesa, tá? A questão dos braços, né, dos membros superiores ao longo do corpo é a recomendação desse manual, mas tem serviços que pedem para o paciente elevar os membros superiores da cabeça ou apoiar na parte superior do tórax. Só faça uma ressalva, cuidado, porque às vezes você pede para o paciente fazer isso aqui e ele vai descendo, né, e apoia as mãos, por exemplo, na região do abdômen e vai atrapalhar o exame. Muito bem. Aqui a referência é que o laser esteja cerca de 5 centímetros abaixo das cristas ilíacas. Não sei onde eu vi base aqui, mas enfim. Então aqui a gente localiza as cristas ilíacas e colocar o laser aí. Na verdade, a gente está colocando a nível de L5, no meio da L5. Mas claro, como você não vai ver L5 no seu paciente no primeiro momento, você vai se guiar pelos pontos anatômicos, né? Então, pontos que são facilmente palpáveis, como crista ilíaca, espinha ilíaca superior, são os pontos de referência. Se você achar crista ilíaca, você pode colocar cerca de 5 centímetros abaixo o laser, que você vai estar colocando na região central, né? Que você vai estar colocando a nível da L5, no meio da L5, e aí, por exemplo, para fazer a leitura, né, você vai começar de baixo para cima, né? Que é o que vai ocorrer. Então, o laser vai estar aqui nesse ponto, que indica o início do exame, e aí, conforme você vai acompanhando lá no monitor da densitometria óssea, você vai ver aparecendo
todos os corpos das vértebras lombares, até que você visualize a vértebra de transição, que é a T12, e para ter certeza que é a T12, você vai ver os arcos costais flutuantes. Aí você tem certeza que ali é a T12, então acabou o seu exame de coluna lombar. Aqui um exemplo bom, né? Estou mostrando aqui parte das cristas ilíacas. É importante que elas estejam, né, niveladas, porque isso indica que o seu paciente foi bem posicionado. Aqui a gente observa que não está bem, mas é a imagem do manual, eu fiz questão de usá-la. E aqui a gente consegue observar o final, a transição, a T12, a vértebra lombar 12, e o arco costal, né, os arcos costais flutuantes. Ou seja, é a prova de que essa é a T12, tá? Cuidado, porque às vezes você começa a ver a pontinha aqui do arco costal flutuante, e aí você já fala, vamos ver mais. Não, é importante que você veja esse arco costal flutuante surgindo da vértebra T12, né? Então aqui a gente vai ter L1, L2, L3, L4, e aqui L5, observe a metade da L5, conforme está aqui nessa imagem lateral. Então essa é a imagem que vai aparecer no seu relatório, o relatório que o médico vai analisar, provando de que você fez um posicionamento ali atendendo os critérios. De L1 a L4, L5 acaba não sendo lida, elas são a referência, e mostrando também o final aí da lombar, da região lombar, por meio da T12 e suas costelas flutuantes. E aqui o posicionamento, né? Tem bastante pano aqui, tem observar que na maioria dos casos a gente acaba colocando o paciente com a roupa simples, né, sem artefatos, né, mesmo princípio lá da radiografia. E aqui o posicionamento, tá? Aqui essas imagens, observe que é do equipamento Logic. Esse CI aqui, cristas ilíacas, tá? Bom, uma vez que a gente fez o posicionamento correto, começou a disparar, posicionou o laser corretamente e deu início ao exame, então o equipamento vai se deslocando, né? E a imagem vai surgindo na tela do teu computador, você vai observar que quando chegar aqui nessa transição de T12, observar os arcos costais flutuantes saindo da T12, você pode suspender teu exame e finalizar a exposição. Então significa que você já obteve as imagens para você então permitir análise dos dados, ou seja, determinar a densidade mineral óssea, fazer o gráfico, fazer a tabela. Então, na hora de analisar, a coluna precisa estar centralizada e alinhada. Lembrando que se você posicionou corretamente o seu paciente e a coluna dele aparece com, né, a curvatura lateral exagerada, escoliose, por exemplo, é indicativo de que, se você está certo que você posicionou corretamente o paciente, é indicativo de uma condição patológica dele, tá? Mas para o médico ter essa certeza de que aquilo, né, não foi um erro de posicionamento, você precisa estar certo disso. Claro que ele não vai fazer o diagnóstico de escoliose usando unicamente densitometria óssea, né? Ele usa radiografias, enfim. Ver topo das cristas ilíacas, então é importante ver, né, para saber exatamente onde está posicionado o início, nesse caso, do exame, né? Ver costelas ou arcos costais flutuantes, né, 1/3 e 1/3 da T12. Ou seja, você conseguir ver a T12 e ver aí os arcos saindo dela, né, para não ter erro, ter certeza de que saíram dela. E fazer a leitura de, no mínimo, 2 vértebras. Então, às vezes o paciente tem artefatos, né, a vértebra já está com, né, achatamento vertebral, do corpo vertebral. Então, pelo menos 2 vértebras precisam ter condições de leitura, senão você vai ter que fazer outro exame, outra região. Selecionar os ROIs. Em densitometria óssea, o ROI é a região de interesse, tá? Essa região de interesse ela é representada por essas linhas. Sei lá se é um azul turquesa ou se é um verde piscina, mas essa coloração que a gente observa aqui, né? Essas linhas, elas representam a região de interesse. Então, nós temos várias regiões de interesse. E a gente pode movimentar essas regiões de interesse. A região de interesse é a região onde a densidade está sendo lida, densidade mineral óssea. Então, é muito importante que os ROIs estejam bem posicionados. As ROIs, né? As regiões de interesse. E principalmente no caso desse tipo de exame, a gente às vezes precisa fazer um alinhamento. Então, observe essas caixinhas laterais aqui, elas servem exatamente para a gente mexer nos ROIs, adicionar, excluir, dar uma ajustada nele, aqui girar e assim por diante. Rotular, né, colocar etiquetas, né, colocar nomes, ou ocultar.
Então, esses ROIs aqui, você vai clicar com o mouse e alinhar ele. Se, por exemplo, tá vendo que aqui o ROI, essa linha, ela precisa ficar bem na região do disco intervertebral. Bem no meio, porque ela permite a leitura da vértebra, né? Tanto na parte superior quanto a vértebra inferior. Então, às vezes, a gente tem que alinhar, porque às vezes tem uma inclinação natural dessa coluna. E aqui eu falo os movimentos que permitem, né? Que a gente consegue fazer com ROI. Girar, movimentar, incluir, excluir, enfim. Aí, sobre a exclusão de vértebras, né? Apenas uma ou até duas vértebras que estejam afetadas, né, por alterações anatômicas, né? Às vezes até por questão cirúrgica, enfim, processos degenerativos ou artefatos, né? Então a gente vai excluir. Mas lembrando que a gente precisa manter no mínimo duas vértebras de leitura. Então, se a gente considerar que a gente está lendo L1, L2, L3 e L4, eu tenho que ter no mínimo 2 pontos de leitura. Duas vértebras é necessário que sejam lidas. Então, eu posso ter exclusão de no máximo duas outras vértebras. Posso excluir duas e usar duas. Desculpe. Se excluirmos 3 vértebras, só vai sobrar uma para leitura e aí já não atende o protocolo internacional. Então, a gente vai ter que fazer uma leitura, uma densometria de outra região do corpo, fêmur, antebraço, quadril. Certo? E aqui mostrando o enquadramento certo aí dos ROIs, tá? Também dá pra gente mexer em blocos nele. Aqui o exemplo de quando a coluna lombar, quando esses ROIs não estão alinhados naturalmente, corretamente, né? Então, aqui a gente observa que manualmente a gente teve que fazer o ajuste, por exemplo, desse aqui, ó, como esse ROI está inclinado. Mas também por conta da própria vértebra, né? Então, e às vezes é difícil de ver exatamente onde está o disco intervertebral, né, nessa imagem aqui, simplesmente, né? Então, quando está difícil de visualizar, a gente pode ir nessa lupinha aqui. Eu não sei se ela aparece nessa, deixa eu ver onde ela está, aqui, ó. Essa parte aqui, imagem. Essa lupa, tá vendo que ela dá ideia de contraste, preto e branco? Então, quando a gente clica nela, a gente consegue mexer no brilho ou no contraste, tá? E aí a gente consegue deixar a imagem assim, ó, preto bem preto e o branco bem branco. Isso é interessante porque permite que a gente diferencie claramente onde está ali o espaço intervertebral e ajuda a gente a colocar o ROI de forma correta. Então, uma ferramenta a mais, um recurso aí que a gente pode usar, a carta na manga. Aqui, de novo, sobre exclusão de vértebras, devem ser excluídas apenas uma ou duas vértebras, como eu já mencionei, né? Porque não é possível fazer o diagnóstico considerando apenas uma vértebra, né? Eu preciso comparar aquela região. Então, aqui a gente observa o exame, a gente consegue ver final aí de T12 com os arcos flutuantes, costais flutuantes, topo das cristas ilíacas, ou seja, o posicionamento foi feito de forma correta. Aqui a gente tem um gráfico que foi gerado com base nesse posicionamento e também a tabela mostrando os valores de densidade mineral óssea, T-score, Z-score. Aqui ainda falando sobre essa imagem, a gente consegue ver como que esse paciente está em relação à média, né, padrão aí. Então a gente consegue observar que para a população ele está dentro aí do esperado, né, ele tem um pouco menos de 40 anos, ele está dentro da faixa de tendência esperada aí para a faixa etária dele. E dentro da normalidade, está dentro desse verde aqui de fundo bem maior. Bom, aqui a gente observa uma outra ferramenta interessante, tá? Então, a gente tem a opção também de escova. O que é essa escova? Ela vai permitir que a gente selecione o que a gente quer visualizar, se é a parte óssea, se é a parte de tecido, ar, artefato, enfim. Então, a gente consegue, por exemplo, aqui foi marcado só visualizar o que é osso. Então, a parte óssea, ela fica destacada aqui em verde. Olha que interessante. Tá? Então, dentro da área de leitura, né? Isso é uma ferramenta interessante também. E também é chamada de ferramenta de pontos. Eu só não vi onde está. Eu possivelmente devo ter cortado. Geralmente aparece lá a opção pontos. Naquele manual, trechos do manual que eu coloquei, tem. Então, a ferramenta de pontos, né, ela permite o limite de contorno de estruturas ósseas, por exemplo, né? Qual o objetivo dela? Informar o que está sendo incluído na leitura, né, no ROI, tá? Geralmente é o que está dentro da linha amarela ou nessa imagem aqui dentro dessa linha verde, bem fininha, tá? E também é muito útil na hora de corrigir áreas de leitura, né? Às vezes,
coisa ficou distorcida, a gente vai lá e corrige, né, manualmente aí. Mostrando pontos ósseos, pontos neutros, ou seja, pontos que não serão lidos, e pontos de tecidos mole. O próprio sistema reconhece usando aquela ferramenta de coeficiente de atenuação linear. Ele consegue perceber quem atenuou mais radiação X, e aí por isso ele consegue dizer se é osso ou se não é. Uma outra ferramenta importante é para artefatos, tá? Então, às vezes eu preciso remover um artefato, aquela vértebra, ela tem um artefato, sei lá, foi feito um procedimento cirúrgico, se colocou, sei lá, cimento cirúrgico, ou prótese, enfim, e aquilo ali está aparecendo na imagem, eu não quero ler aquele, por exemplo, aquele parafuso cirúrgico, ele está ali, mas eu não quero ler a densidade dele, porque se eu fizer a leitura daquela densidade, vai dizer que meu paciente tem a densidade muito em cima, quando na verdade é por conta daquele parafuso, né, aquela ferramenta, eu não lembro agora o nome que a gente dá para isso, mas enfim, essa estrutura que foi colocada aí, essa prótese metálica que foi colocada no paciente. Então dá para a gente fazer o contorno também pintando, né, usando essas ferramentas aí de pontos. Aqui, agora apareceu pontos, tá? Então dá para a gente em pontos colocar lá artefato, certo? Aqui mostrando, né, tudo que está dentro da linha amarela é o que está sendo lido, né, o que de fato está sendo considerado, e claro, o que está sendo usado para medir densidade mineral óssea é o que está dentro do ROI e dentro da linha amarela do ROI. E aqui a gente vê com mais clareza, né, a densidade mineral óssea, que é grama por centímetro quadrado, então dado aqui em valores brutos, tá? Então, que, por exemplo, 1,30 gramas para cada centímetro quadrado, né? Então, é um valor de referência. E aqui o T-score, esse YA representa jovem adulto em inglês, né? Então o T-score aí, lembra lá de -1, aqui tem de -2,5, né, para baixo, aí representa um quadro de osteoporose. Então quando a gente fala do T-score, a gente está olhando esse eixo vertical aqui do lado oposto. Quando a gente fala de densidade mineral, a gente também está vendo o eixo vertical, só que do lado esquerdo, né, a esquerda de quem está olhando de frente. E o eixo horizontal, a gente observa a idade do paciente, tá? Então, tudo isso aqui para você ter uma estimativa. Então, o gráfico, ele vai te mostrar claramente onde está o paciente, em termos, né, da população geral, aqui no caso, levando em consideração o T-score. Mas se eu quiser analisar de forma mais detalhada, eu vou olhar a tabela aqui na parte inferior, que mostra para cada região, cada vértebra, né? E até a transição, ó, por exemplo, aqui a média entre duas vértebras, né, o valor bonitinho, tanto de densidade mineral óssea, quanto de T-score, comparando ele com um jovem adulto, ou o Z-score, comparando ele com alguém da mesma faixa etária, mesma etnia. Certo? Bom, eu vou parar por aqui, vou fazer uma aula à parte sobre o protocolo do fêmur e antebraço, para a aula não ficar tão longa, tá? Mas já dá para vocês terem a noção. Sobre protocolo, é importante lembrar que nós temos tanto esse documento que eu coloquei para vocês no link aí da agência internacional, temos também o documento que eu já deixei na aula passada, feita por uma física médica, não vou lembrar o nome agora, mas é um documento bem extenso, mas uma leitura bem agradável, também está na aula passada. E eu devo mandar um artigo aí, um artigo curto, para vocês darem uma lida nessa questão dessas mudanças que a Organização Mundial da Saúde propôs, a Sociedade Internacional de Densitometria Clínica propôs com base no que a Organização Mundial da Saúde já havia sugerido, certo? E a gente vai conversando, dúvidas, como eu já mencionei, mandem lá pelas mensagens do Moodle, siga e-mail, como vocês preferirem. Tá bom, pessoal? Obrigada pela atenção, bom estudo e até semana que vem.